Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da nossa oficina de Figma. Vamos agora continuar, né? A gente está na nossa quinta aula sobre a oficina. Aula passada a gente começou a aprender a criar componentes, né? E criar um filho desse componente aqui na nossa interface. Essa aula a gente vai trabalhar com um conceito muito importante, que é o conceito de variação, tá? E efeitos de variação. E já vamos fazer aqui uma conexão entre duas telas, beleza? Muito bem. Vamos lá. Quando a gente cria um componente, tá? A gente tem aqui nosso componente, beleza? Bonitão. Aqui em cima, a gente tem a opção aqui, ó, de adicionar uma variante. Uma variante é um comportamento diferente, como se fosse uma forma diferente de um mesmo componente, de um mesmo objeto. Então, a gente tem um componente chamado botão. Esse componente agora, eu vim aqui e tem uma nova variante dele. Perceba que quando vocês criam uma variante, olha só, aqui ó, ele criou aqui a default, sempre a primeira, tá bom? Ó, se vocês quiserem mudar o nome, a gente vai colocar isso aqui de variante 1, beleza? Ó. E nós temos aqui a 2, ó, que ele chama de variante 2, eu vou dar um nome lá mais personalizado, variante 2, legal? Então perceba que eu tenho variante 1, é essa primeira, a 2 é a variante 2. Legal? Eu posso criar quantas variantes eu quiser. Se eu vier de novo aqui se eu clicar no botão, né, ó, se eu clicar no componente em si, ele mostra a opçãozinha lá, ó, de componente, ele vai criar a variante 3 e assim por diante. Então, eu posso criar várias variantes, beleza? E excluir essas variantes do jeito que eu achar mais conveniente, certo? Deixa eu criar uma variante aqui. Eu tenho esses dois botões, botão e ó, variante 1, variante 2. Um efeito, que é um efeito muito comum em protótipos, a gente cria ele para efeito de botão, que é aquele efeito quando o usuário passar o mouse em cima desse botão, ele vai criar um efeito, ele vai mudar de forma. Show? Então, no objeto mãe, desculpa, na variante 1, que é essa primeira, eu vou vir aqui na cor dela, tá? Ah, vou deixar, eu vou tirar deixar ele sólido aqui mesmo, tá? Vou deixar ele com essa cor aqui. E a variante 2, quando ele passar o mouse em cima, ele vai ter essa cor aqui ele vai ter essa cor mais escura, certo? E o texto, né? E o texto e tanto o login quanto o objeto como o login, eles vão ter a cor branca. Ó. Então, eu vou clicar nele aqui, ele vai ficar com a cor branca e o objeto também, Selection Form, vai ser branco. Beleza? Então, esse comportamento aqui, esse aqui vai ser uma forma do objeto mostrar, essa aqui vai ser outra forma. Show de bola? Então tá. Aqui para o objeto, vou fazer também, que eu vou criar uma sombra para esse objeto também, ó. Eu cliquei na variante 1, adicionei um Drop Shadow. Na variante 2, vou adicionar uma sombra também, para ele ficar bonitinho. A gente consegue adicionar uma sombra aqui especificamente no botãozinho, que no caso ali é o botãozinho Group, né? Ó, esse aqui é o botão. Você pode dar nome, tá? Para o ícone, para ficar mais fácil de você se encontrar dentro. Esse aqui, ó, é o frame. Esse aqui é o auto layout. Tá vendo? Tá? Opa, aqui é layout. Beleza? Bom, aqui é o ícone e aqui é o login. Bom, então se clicar no ícone, olha só. Posso dar um efeito de sombra nele, não ficou legal, né? Porque ele é o objeto completo. Então tá, tá bom, chega. Vamos dar um nome, um efeitozinho no nome aqui? Não. Aqui do Effects. Ah lá, deu, ficou legal. Feitozinho de login. Ah, ficou show. Pronto. Então, olha só. Então, agora nós temos aqui o nosso botão, certo? Beleza? Vou resetar o filho dele, ó. Resetar todas as alterações. Ele pegou a alteração do pai. Show? Agora, prestem bastante atenção, certo? Eu tenho aqui a variante 1 e a variante 2. Beleza? Ó, tá lá as duas variantes, certo? Agora, a gente vai criar um efeito para que quando eu passar o mouse em cima desse objeto que tem essa variante, ele vá para essa segunda. Para isso, pessoal, a gente vai vir aqui, ó, clicando na variante 1, aqui do ladinho, ó, Prototype,
E vamos agora adicionar uma interação, beleza? Mas criei uma interação. Beleza. Primeira coisa que a gente vai colocar numa alteração é quando ela vai acontecer. O que que eu tenho que fazer como usuário do protótipo para que esse efeito aconteça? É quando eu clicar, é quando eu arrastar, que é o drag, ou é quando eu passar o mouse em cima, que é o while hover. Hover é passar o mouse por cima. Então a gente vai criar aqui um efeito de while hover, quando eu passar o mouse por cima. Quando eu passar o mouse por cima, o que que vai acontecer? Aqui embaixo, none. None é nada. O que que vai acontecer? Ele vai navegar para um outro objeto, ele vai voltar de algum lugar. Essa parte de set variável, condition, é aquela parte que eu falei para vocês do Figma Pro, tá? Só para quem tem o Pro é que consegue fazer é, efeitos com essas opções aqui, que eu vou ensinar em algumas videoaulas mais para frente, tá bom? Vou falar toda essa parte básica que tem na versão gratuita, depois eu faço videoaulas explicando essa parte, tá bom? Bem legal também isso aqui. E o Open Overlay a gente consegue fazer. O Open Overlay são aqueles modais, não tem quando você clica em salvar, não aparece um modalzinho de aviso? É esse tipo de efeito, tá? Que é o Open Overlay, a gente consegue fechar o Open Overlay, tá bom? Então a gente vai criar aqui, ó, em vez de ele ir para uma página, ele vai fazer um efeito de mudar, ou seja, esse objeto que eu estou adicionando à interação, ele vai se transformar, ele vai ser alterado, change to, ele vai mudar para o quê? Ele vai se transformar no quê? Ele vai se transformar na variante 2. Show? Então é isso. Quando eu passar o mouse em cima, ele vai se transformar na variante 2, beleza? Esse efeito vai ser. Como vai ser o efeito de transição? Esse efeito de transformação vai ser instantâneo, que é o padrão, ou a gente vai colocar um efeito de dissolve, que é aquele efeito de dissolver que tem a animação, ou a gente pode criar uma animação mais personalizada, ó, que é aqui a gente consegue colocar o tempo que essa animação dura. Vou colocar aqui em dissolve só para a gente poder ver já esse while loop. Perceba que eu adicionei o protótipo, agora já apareceu aqui, ó, nessa setinha laranja, não, roxa, ó, o while hover, eu clico, aí já está aparecendo qual é o efeito que vai acontecer. Agora, se eu for no meu protótipo, olha só, quando eu passar o mouse em cima, ó, o que acontece? Ó, ele está se transformando, ó. Então, quando eu passo o mouse em cima do botão, ele muda para aquela variante 2. Legal? Então, esse aqui é um efeito que a gente coloca bastante em botões de protótipos para dar um efeito legal. E aí vocês podem explorar agora, tá bom? Vocês podem colocar o efeito que vocês quiserem aí. Pode mudar, pode colocar, mudem aqui, olha, coloca em Start Animate, mude aqui o tempo, olha, tem agora uns efeitos legais para vocês estarem aqui também. E basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Agora, sobre variação com while hover, show? Então agora a gente tem aqui o objeto que tá, que vem no login, certo? Nessa tela 1, beleza? Aproveitando ainda que a gente está na aba protótipo, perceba que aqui do lado esquerdo, ó, tem duas abas, ó. Aquela aba designer, que é a que a gente estava trabalhando no curso até o momento, tá bom? E temos a protótipo, que é a nova. Quando eu abro a protótipo, agora tem aqui a opção, ó. Ele está dizendo que esse componente ele já tem um efeito nas variações de interação, que é um efeito de transformação com hover, tá? Então eu consigo adicionar mais efeitos. Eu posso clicar no botão. Agora perceba que eu estou no objeto, ó, no objeto filho botão, tá vendo? Então eu posso vir aqui nele e adicionar no maisinho e adicionar o efeito nele, tá vendo? Eu vou adicionar pelo caminho mais difícil, então mais, ó. Qual o efeito? O que que eu quero que aconteça quando eu quero que ele, quando eu clicar nele? Então, quando eu clicar nele, o que que ele vai acontecer? Ele vai navegar. Para onde que ele vai navegar? Para a tela 2. Tá vendo? Ele já fez aqui a setinha azulzinha, ó. Essa setinha indica o protótipo, tá vendo? Ó, a navegação, né? A transição. Você colocar um efeito também, ó, tá vendo? De como é que vai ser, se ele vai ser uma movimentação, ó, se ele vai ser, a gente consegue colocar movimentação de move, ó, ele entra, tipo um slide de PowerPoint, ó, de entrada, de saída, de dissolve, colocação de soco, só para vocês verem, tá bom? Então, eu consigo fazer assim, ó, cliquei no protótipo, fiz dessa forma, e se eu vir aqui no outro objeto, login, perceba que são dois filhos diferentes, ó. Esse aqui é o botão
Vou chamar aqui, ó, botão 2, certo? Esse é o botão 2, esse aqui é o botão um. São filhos do mesmo mãe, só que são dois objetos distintos, tá bom? Agora, olha, esse cara tem um efeito que é o de clique. Esse não tem nenhum, só tem o hover. Então agora eu posso fazer no maisinho, ou se eu vim aqui no objeto, tá vendo que quando eu tô na aba protótipo, quando eu tô em cima do objeto, ele aparece esses maisinhos, tá vendo? Ó, nas pontas, ó, ó. Esse maisinho é para você facilitar esse efeito, ó. Então você pode clicar e arrastar para o lado, ó. Ele já cria um efeito de clique, de navegação para a tela um de dissolve. Agora eu vou colocar isso aqui um efeito de moving, só para vocês verem. Então, olha que legal agora. Agora, no meu protótipo, vou dar um F11 para vocês verem, ó. Então, agora eu fui para a tela 2 e voltei para a tela um. Tela 2, voltei para a tela um. Tá vendo? Ó, então, aqui eu estou navegando entre duas telas no meu protótipo. Show? Vou chamar esse cara aqui, esse meu botão aqui, eu vou chamar ele aqui de voltar. Tá? Pronto, ó lá. Então, aqui, esse é o botão de login e esse é o botão de voltar. Show? Então, é isso. Pessoal, a gente consegue ir para a tela, ó. Eu volto, tela, volto. Bacana? Então é isso aí. A gente viu hoje nessa videoaula como criar uma variação e como já navegar entre duas telas. Lembrando que as telas são os frames, então eu criei um botão para navegar no frame 2 e para voltar para o frame um com esse efeito de while cover. Legal? Então, por essa aula é só. Até a próxima aula a gente vai falar, ou aprofundar um pouco mais essa parte de componentes. Já vamos começar a criar um. A gente fez um botão aqui legal, né? Vamos já pensar já em criar um outro componente que a gente usa muito em protótipo, que é um combo box, uma caixa de combinação, beleza? Valeu!